Eu estou, porque estou metamorfoseando permanentemente como uma borboleta, que vai até virar uma borboleta, ela passou a ser muitas coisas e quando ela morre ela já é uma outra coisa, ou ela nem é mais, né? E a gente muitas vezes não é em vida. Então, o par da diferença é a identidade e não a igualdade. Porque o que não é igual é desigual. E aí, nós temos uma dica. A escola, tradicionalmente, mesmo sob o véu, buscando uma palavrinha lá do Lula, o véu da modernidade, costuma funcionar sistematicamente como um aparelho ideológico de Estado que enquadra as pessoas numa única ótica, ainda mesmo assim, quando ela fala da pluralidade. O plural, ele acaba sendo apenas uma maquiagem que distorce da realidade a prática pedagógica. Por quê? Porque não tem espaço para diferença. O que eu quero dizer? Quando eu aproximo igualdade de diferença, o movimento negro tem muito disso, né? As pessoas são preconceituosas porque eles não conhecem a população negra. Mentira! As pessoas são preconceituosas porque conhecem. Conhecem em que sentido? Elas vão conhecer aquele que é o seu opositor. E vão pegar naquilo que é diferença a motivação para demarcar o distanciamento. Portanto, a diferença é algo negativo. Portanto, a diferença é um elemento que me distancia. E me distancia porque eu fui investigar o que tinha diferente. E marquei o distanciamento. Quando nós temos processos educacionais que são do modelo único, são baseados em um modelo único, o que nós fazemos é demarcar uma sexualidade, um comportamento social, um papel social, uma expectativa social, o nome que vocês quiserem, hábitos. Vocês podem escolher diversas perspectivas de nome. Mas a questão é que, para entender como funciona o lugar da escola, nós temos que derrubar determinados muros que a escola mesmo se construiu para si. Né? Ora, se a diferença, quando eu ponho ela como um elemento de distanciamento, ela funciona como um elemento de distanciamento, eu posso dizer que a diferença, ela é o elemento negativo. Negativo que me permite distanciar com conforto. Com conforto por quê? Porque se o diferente é um elemento negativo, em algum lugar está o elemento positivo. Onde está o elemento positivo? No diferente? No outro? É no outro que está? No outro que é o diferente? Aonde que está? Em você. Então, a diferença, ela é uma zona de conforto do preconceituoso. O preconceito é um instrumento de distanciamento via diferença, porque eu no diferente reconheço alguma coisa que pode ser potencialmente positiva e que me põe num lugar de desconforto porque eu não encontro aquilo em mim mesmo, ou se encontro, não encontro a maneira que o outro tem, e atribuo ao outro um qualificativo que o denigre, que o põe numa situação de distanciamento, de opressão, de dominação. Portanto, quais os limites da diversidade sexual? Um dos limites, eu acho que é um limite importante, é que educador formamos, que educadores somos, que educadoras somos. Qual a minha capacidade de reconhecer na diferença, não nessa relação entre igualdade e diferença, mas numa relação que seja como identidade e diferença, ou seja, a diferença é a multiplicidade de fatores sociais, psicossociais, que permite a minha construção identitária. Ou seja, eu sou o que eu sou exatamente porque eu interajo com a diferença enquanto valor.
ainda que esse valor possa me soar estranho. E aí estranho não pode ser sinônimo de algo ruim. Estranho tem que ser um sentido filosófico, como Lula, eu devia ter dito, também sou graduado em filosofia, nós somos colegas nessa caminhada de filosofia, nesse sentido, de formação. E uma das coisas que caracteriza o bom filósofo é a capacidade de estranhar. É o estranhamento que me faz buscar o conhecimento, mas não para me distanciar. Me faz buscar para me aproximar. Eu quero o estranho, eu desejo o estranho, porque o estranho me remete a um outro espaço formativo, a um outro espaço de entendimento e de interação. O estranhamento possibilita a construção de uma dialogia. O estranhamento possibilita a construção de uma palavrinha que a gente muito usa e pouco usa ao mesmo tempo: o diálogo. Se há diálogo, há reconhecimento do outro como um igual, como um ser falante. Se é um ser falante, eu sou capaz de entender. Se é falante como eu. E se é falante como eu, ele é igual. Diferente, porém igual. Ser igual não é ser homogêneo. E como nós temos visto na escola, na história da educação, há uma perseguição na escola pela homogeneização do aluno, do professor, do ambiente. Ainda que ninguém admita, é quase higienista a coisa. Porque quer expurgar aquilo que é anormal. Nós temos que encontrar um espaço de enquadramento social que garanta as possibilidades, as condições dessa criança interagir na sociedade da forma como que a sociedade se apresenta na contemporaneidade. Que bonito! Todo mundo aqui sabe o que é ser homem ou o que é ser mulher, certo? Porque são homens ou são mulheres, independentemente de serem hétero, homos ou bissexuais. Será que a plateia que está aqui gostaria de ser uma mulher, na plateia feminina, gostaria de ser uma mulher nos mesmos moldes da sua avó? Você gostaria, Cláudia? Ser uma mulher exatamente como foi sua avó? Ou como... Minha avó não é parâmetro. Você gostaria de ser como foi sua mãe? Sim. Exatamente como ela foi. Alguém gostaria de ser parecida, não ser igual? Pergunta é, gostaria de ser igual, ser como foi ela, da mesma forma? É impossível. Né? É impossível. Alguém gostaria? Alguém gostaria de ser diferente da sua avó e da sua mãe? Nossa, quanta cabeça balançando. Por que será? Por que será? Agora, será que... Quantas pessoas gostariam de ser diferente do que foi a sua mãe? Levante a mão, por favor. Será que essas mães... Diferente, em alguns aspectos, em muitos aspectos, em todos os aspectos, isso depende de cada um. Você ser diferente. Né? Será que as mães de vocês são iguais? Hã? Nem as avós. E nem as avós de vocês eram iguais? Bom, em algumas coisas sim, em outros não. Ou seja, mas o que nós notamos quando falamos isso? Que não gostaria de ser como as avós não são iguais. Não gostaríamos de ser como as mães não são iguais. Ou seja, nós temos maneiras de ser mulher e homem, de ser construir o masculino e feminino, e ela não é universal. Se ser feminino e ser masculino é diferente, é plural, tem múltiplas formas, por que a gente ainda bate na forma de querer enquadrar as pessoas? Por que a gente ainda quer isso é para meninas, isso é para... Será que o rosa é uma cor de mulher? Geneticamente estabelecida? Será que o azul é geneticamente estabelecido no DNA do azul? Está cor de macho, de menino? E será que no verdinho
de beber de bebê, está ali estabelecido, aquelas coisas, não sei o que vai dar. Ou o amarelinho, pode ser, dependendo da região, vai ser o amarelinho, verdinho, mas que não é nem rosa nem azul. Porque o azul já é de menininhos, rosinha já é de menininhas. Né? E nós vamos frequentemente essa construção. Né? Ora, esses dias eu estava em aula e uma aluna estava esse semestre dando uma disciplina de teoria política e não sei por que cargas d'água, nós saímos na discussão de algumas questões de gênero naquela aula específica, e ela falou: professor, uma coisa que me impressionou muito. Meu filho estava discutindo lá com os coleguinhas dele que se meninas podiam, não podiam jogar futebol, e ele levantou a mão. Claro que menina pode jogar futebol, sim. Ah, minha mãe joga muito bem, ela é muito macho. Ela é muito macho, ela pode jogar futebol. Todos. Independente da questão de homem e mulher, por exemplo, meu filho, que tem 14 anos, o pai dele, que não era casado, ele vestia calça salmão e camisa rosa. Inclusive, ele usou esse tom de roupa no dia do batismo do meu filho. E meu filho não usa rosa de jeito nenhum. De jeito nenhum. Assim, nós nunca colocamos isso para ele. Mas, por exemplo, pode ser que a escola tenha colocado, porque a carteira era forrada de cor diferente para as meninas e meninos, o caderno era encapado de cor diferente, não foi diferente de casa. Então, daí a importância da escola. Né? E isso apareceu não na minha casa, não no pai dele, nem de ninguém. Eu nunca falei isso para ele. E ele não usa rosa, ele fala que continua. Até hoje, com 14 anos de idade. Então, o que nós estamos concluindo? Que é uma naturalização de um processo cultural. Se não tem DNA no rosa e no azul, da onde que fica essa necessidade de colar, se não da naturalização da cultura? Ou seja, é como que biologizamos as relações sociais de modo a tornar necessárias, porque nós vamos ver, o Lula estava apresentando alguns dados aqui de como as pessoas percebiam, né? Que desperdício, não sei o que lá, né? A primeira coisa que eu pensei, vai ser quando falar desperdício, vai ser todo mundo aqui, né? Que perda, tão lindos, né? O movimento lésbico em Portugal, elas têm um lema lá, que é amamos mulheres, não somos estéreis. Amamos mulheres, não somos estéreis. Ou seja, nós podemos ser mãe, queremos, porque em Portugal é proibido a reprodução assistida de mulheres que sejam publicamente reconhecidas como lésbicas. Se você é solteira, você pode ir num banco e ter a inseminação. Mas se você for lésbica e souber, você não pode, é proibido. Porque pode deturpar as relações no processo educacional da criança, no desenvolvimento infantil. Olha, a escola, ela perpetra isso. Ela perpetra esses lugares. E aí nós queremos pensar uma questão, que é, aqui na Escola de Educação, na Faculdade de Educação, você tem a Maria Benevides aqui, que é de Vitória, trabalhando em educação para os direitos humanos. Como pensar educação para os direitos humanos? Como pensar uma educação que seja permanente, continuada e global? E que reconheça o direito de todos, ou seja, que reconheça os direitos à diferença e ao tratamento igualitário. Acho que esse é um desafio para pensar os limites da diversidade sexual. Porque os limites estão aí, na minha capacidade de rever a minha própria posição. Esse lugar no mundo, esse instrumento, essa prática, que é construída na sua subjetividade, em que nós costumamos chamar de preconceito, né? O estereótipo é um elemento geral. Se você vai falar o que é ser bichinho, o que é ser boiola, o que é queimar rosca, não sei mais o que. Aí você vai lá, pega determinados elementos e joga num, porque se ele é afetado e senta assim, ele é bichinho, mas se ele fala como eu falo, será que é? Será que não é? Como eu falo, será que é? Será que não é? Pode ser? Não, não pode, olha. Capaz, né? Se a mulher é lésbica, ela tem que ser caminhoneira, né? E tem um pinto maior que de qualquer macho.
Se ela for sensível, delicada, nossa, como ela foi mal comida. Está em TPM, né? Outra coisa assim. Ora, nós vamos construindo lugares sociais e a educação, ela não tem incorporado no processo de formação de professores a discussão do que é a relação entre identidade, diferença, igualdade e desigualdade. Lula falava que na escola tem as mulheres tendem a ser mais tolerantes, né? E provavelmente as professoras também. E tanto que a gente tinha uma resposta para porque as mulheres são mais tolerantes. Foi essa a pergunta, né? Eu tenho algumas hipóteses, assim, não é o lugar agora de levantar, mas eu queria levantar uma hipótese. O Lula estava falando antes ali que a mulher cresce se ouvindo bichinha, boiola, gay, viadinho, né? E outras coisas mais, uma das primeiras frases que os menininhos já aprendem, né? Como aprendem a não gostar desde cedo do rosa, apesar do pai usar salmão no batismo, né? E rosa, logo aprendem esse tipo de acho que antes de filho da puta, acho que é capaz de aprender de viadinho, né? Viadinho, né? Antes de filho da puta, porque a mãe é santa, o filho da puta é muito, então quem sabe. Curiosamente, as mulheres, quando estão bravas com os homens, uma das primeiras estratégias de enfrentamento, entre aspas, do varão é o quê? Retirar-lhes o quê? Tira a virilidade. E como é que se tira a virilidade de um homem? Seu frouxo, seu mulher molenga, o que mais aqui? Vamos, povo, nunca fizeram isso, né? Aqui, é claro, eu esqueci que eu vim falar pra Ângela, de Ângela. Eu esqueci, desculpa, Cláudio, eu não me preparei. Banana, o que mais? Mulherzinha, o que mais? E se fizer pedagogia, é mais mulherzinha ainda, né? Se fizer pedagogia, é coisa de viado, né? Porque ser professora não é coisa de macho. Né? Não é coisa de macho. Olha, curiosamente, quando eu tiro, chamo ele de mulherzinha, eu machuco o homem. Qual é o lugar que eu atribuo ao homem quando eu faço isso? Mulher. Fala mais alto. De mulher. A mulher que faz isso, ela conseguiu superar essa relação de dominação, subordinação, ou de dominação e exploração? Ela conseguiu fazer o quê, no máximo? No máximo, do ponto de vista positivo? Pôr o homem na mesma condição que a dela, mas não sair da condição que socialmente lhe é atribuída. Não é? Ou seja, não há uma revolução, ou seja, mas há o quê? O fortalecimento com esse tipo de atitude do lugar da mulher na sociedade, um lugar secundário. E o máximo que eu faço quando enfrento o macho é pulo num lugar secundário, que curiosamente é o mesmo que eu ocupo. Ou no caso, eu não, sou cedo porque eu sou macho, tenho um pinto, nasci assim, né? Desculpa, né? Olha, veja como a gente faz. E isso vai perpassando os processos de socialização. Só que o processo de socialização não se dá apenas na escola. É um processo que passa pela casa. Alguma casa vai tentar ser mais assertiva e mais positiva no processo educacional, mas vem um outro rolo com o professor do outro lado. Às vezes é uma escola, mas a casa que é um problema, e assim você vai indo construindo. E nós vamos vendo que as relações de dominação e exploração, elas vão se constituindo. E nós vamos tendo variações, nós vamos tendo derivações de um elemento que, na minha opinião, ele é estratégico para entender os limites da diversidade sexual na escola. De uma educação para os direitos humanos. De uma educação que trate igualmente, respeitando e acolhendo a diferença como um valor na igualdade das relações de gênero. Uma coisa que a gente chama de patriarcado. Uma sociedade branca, uma sociedade masculina, uma sociedade eurocêntrica, uma sociedade rica ou com posses, uma sociedade
no nosso caso particular, cristã, de preferência católica, uma sociedade bonita, uma sociedade loira, nascida na região sudeste, que não é migrante do nordeste, que não tem defeitos físicos, que é inteligente e culta. Bom, você vai vendo, esse sujeito é um tipo de homem que está no topo de uma pirâmide. Quanto mais longe você fica, mais diferente você é e mais necessitado de enquadramento e controle social você está. Você necessita de alguém que tutele a tua existência na sociedade para que você, em alguma medida, reflita, ainda que palidamente, aquele topo da pirâmide. E uma das formas de controle são as práticas discriminatórias com que o preconceito se manifesta. As práticas homófobas, as práticas machistas, as práticas racistas. Essas são 3 questões que juntas funcionam como uma derivação da ideia do patriarca. O que não é branco, o que não é homem, por ser mulher ou por ser gay, por ser lésbica, por ser trans, por ter uma voz feminina. A pessoa pode ser heterossexual, mãe de 200 filhos e gostar da coisa. Mulher, mas ela fala assim, grosso. Ou o homem, ele pode ser mais delicado, uma voz mais fina, com algum trejeito. Tem que ser viado. Você vem enquadrando. Mas quando nós falamos, e o Lula apontava-nos, às vezes, assim, é permitido desde que em determinados lugares, em determinados momentos. Ou seja, é bom para ser é bom até para ser meu amigo, mas para ser meu filho não serve, para ser minha mãe não serve. Nossa, pensar que meu pai e minha mãe podem ser um bissexual enrustido em função de todo um peso cultural dos anos 50, 60, 70. Pensar que em casa, está lá escondido no armário, é uma coisa assim estranha, ofensiva até. Ofensiva à moral do meu pai e da minha mãe. Olha, e aí eu coloco para vocês. A escola ela tem sido um espaço privilegiado de perpetração dessa lógica. Um espaço privilegiado que, inclusive, o faz sob os mais diferentes e positivos discursos, sob distintas práticas, que no fim, no passar da peneira, sobra pouca farinha e sobra muita, passa pouca farinha e sobra muita pelota, muita bolota, aquela farinha ruim, cheia de coisa, porque pouco passa. Nós temos alguns espaços. Olha, por que as mulheres às vezes são mais solidárias? Porque às vezes em algum momento se reconhecem como aquelas que estão sob o signo da dominação e exploração e reconhecem no outro aquele que é em alguma medida é igual. Por isso vocês vão ver que mulheres são mais tolerantes com negros, são mais tolerantes com gays, com lésbicas, são mais tolerantes com ciganos, mais tolerantes com N coisas. Né? N coisas. N coisas. Homens costumam até ser um pouco tolerantes, desde que não me incomode. E nós vamos vendo como que a gente vai reproduzindo essa lógica e mudando as formas de apresentação da mesma lógica. E eu acho que esse, me parece, não acho, eu tenho absoluta convicção em pessoal que não é possível falarmos de educação para os direitos humanos, de uma educação inclusiva, sem pensarmos que a inclusão e a exclusão, elas formam um elemento, uma lógica dialética. Não há inclusão sem exclusão, nem exclusão sem inclusão. E quando eu incluo alguém em um lugar, eu tirei ele de outro. E quando eu excluo ele de outro, eu estou incluindo ele em outro lugar. Eu incluo as pessoas na marginalidade. Então nós temos processos de... Existe apenas inclusão. Uma inclusão que ela é digna e uma inclusão que é perversa. E toda inclusão perversa é um processo excludente. E essa é uma dinâmica que é difícil de enfrentar, porque é difícil olhar para dentro de si. E aí nós temos um desafio. Qual é a possibilidade real de pensar, rever a minha própria existência? Porque nós revemos aquilo que nos incomoda, mas quando estamos confortáveis, nós não estamos dispostos a rever, repactuar, reescrever o processo de formação pessoal. E aí eu posso separar. Antes do muro da escola,
eu posso entrar e eu posso viver a minha vida. Passei o mundo da escola, eu sou professor. Eu sou um bom professor. Sou um professor dedicado, que respeita todo mundo. Porque aqui eu tenho que tentar acolher todo mundo, porque a escola tem muita gente. Mas na minha casa eu faço do meu jeito. Isso não é tão incomum. Por quê? Porque falta a escola, e eu acho que esse é um elemento que falta a educação, fazer algo que o Lula falou que a escola é. Eu acho que a escola pode ser, deveria ser, um espaço de resistência. Mas para ser um espaço de resistência, ela tem que derrubar os muros que ela criou em torno dela própria. E para criar esses espaços de resistência, sem esse muro que separa, mas fazer as pontes que acolhem, a escola tem que acolher uma coisa chamada memória. Não há resistência sem memória. Se eu não recordo quais são os processos de opressão, de subordinação, qual é aquela memória subterrânea, aquele espaço subterrâneo no qual eu coloco aquele que é diferente por ser divergente, entendendo a diferença como um elemento da divergência, e eu não recupero tanto lugar daquele que é o oprimido quanto daquele do opressor, e não me ponho nesse mesmo jogo, nesse tabuleiro, a escola ela vai fazer tentativas que são estéreis. Porque é sempre falando para o outro, mas um outro que é distante de mim. Que é distante de mim. E aí nós temos atropeladas as relações de gênero, a questão da diversidade sexual, das orientações sexuais, como o Lula apresentou aqui. O estranho não é aquilo que me chama ao conhecimento, mas é aquilo que me afasta. E nós temos uma marca de perpetração de uma lógica milenar. Nós vamos